até mesmo porque o negócio é nosso, então a gente tem que entender ali de tudo, né? Uma vez que, enquanto eu tenho controle no bom sentido, é claro, de algo pequeno, quando ele for expandindo, eu vou saber, né, todas as suas ramificações. Está começando mais um Opencast, sua resenha semanal, seu podcast de tecnologia. Eu sou o Cadu e hoje estou aqui com Fabiano Nagamatsu, experiente empreendedor, né, investidor, mentor, tem uma trajetória incrível aí principalmente em ecossistemas de startup e inovação, fundador da Austin Move e também conhecido aí pelo seu trabalho ali como avaliador no programa Shark Tank, né? E também foi eleito aí mentor do ano no Startup Awards, né? Fabiano, muitíssimo obrigado por aceitar esse bate-papo. Eu sempre falo que para a gente aqui desse lado é aprender cada vez mais com pessoas, né, com a experiência incrível que você tem. E muito obrigado, seja muito bem-vindo. Opa, Cadu, muito obrigado pelo convite aí, espero poder contribuir com vocês um pouco aí sobre aquilo de pouco de experiência que eu tenho aqui. Vamos aprender bastante, tenho certeza. Cara, primeiro eu queria entender, a gente estava conversando aqui um pouquinho aí da sua jornada, como ali você começou. Conta pra gente aí como que você começou essa caminhada como empreendedor. A gente tem pelo menos uma coisa em comum, né? Programadores. Queria entender um pouquinho desse cenário aí. Bom, Cadu, eu nasci numa cidade bem pequena no interior de São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul ali, Palmeira do Oeste, uma cidade de 9 mil habitantes, uma cidade que não proporcionava ali muita oportunidade para crescimento. E sempre fui curioso, né, e até por conta da cultura oriental, de ser impulsionado ali pelos meus avós, né? Eles sempre tinham uma frase que me marcou muito, né? O primeiro todo mundo lembra, mas o segundo, terceiro, quarto ninguém lembra. Então você tem que sempre ser o primeiro, sempre o melhor na sua escola, no seu serviço, no negócio que você tem. E aí eu sempre busquei isso, claro, sempre obedecendo, sempre não querendo passar por cima dos outros. E como venho de uma família muito humilde, sempre tive que empreender. E meus primeiros negócios começaram por um empreendimento de necessidade. Então, cara, fiz de tudo já, né? Para aprender, aos 12 anos, quando foi meu primeiro empreendimento, uma locadora de games, que eu vi 12 anos. Eu não podia assinar, minha mãe que, né, assinava por nós ali, mas foi uma oportunidade que nós vimos a partir do momento que as pessoas queriam ficar jogando videogame, no único videogame que tinha no bairro, que eu tinha, então era um CCE, que eu tinha ganhado, né, do meu pai. E aí, bom, a partir daquilo lá a gente falou assim, isso aqui pode ser um negócio, vamos comprar mais, financiamos e tudo mais, para que a gente pudesse alugar depois. Eu lembro até hoje que era 50 centavos a hora naquela época. 50 centavos a hora. E depois a gente foi avançando, e paralelo a isso eu sempre queria aprender outras coisas. Então trabalhei em oficina mecânica, autoelétrica, eletrônica, já fiz desde os serviços bem operacionais também, fazendo caixinha de uva, vendendo vela no cemitério. Vendendo vela? Também, né? Já trabalhei em lanchonete, na área de alimentação, desde garçom, fazendo os preparos dos lanches, pastéis, fui fotógrafo, então sim, de tudo isso eu fui pegando um pouco daquilo que eu poderia levar para minha vida profissional futuramente, quando, né, estivesse já um pouquinho mais estabilizado. Então, e aí, claro que depois disso saí dessa cidade, fui morar sozinho, fiz teologia no meio do caminho. Todos esses cursos eram ganhados, porque como eu não tinha tantas condições, eu queria fazer administração, era o curso tão sonhado, né, numa cidade já um pouquinho maior, e eu fui fazer primeiro o curso técnico em programação, né? Então dali abriram portas para a minha primeira carteira registrada ali. Só que eu não me limitava a seletista, não queria ficar só ali seletizado, porque eu tinha uma limitação ali, né, de horário e tudo mais, e eu queria empreender. Então dali desse serviço que eu fui trabalhar como operador de Minilab, depois da programação, eu passei a construir empresas júniores para faculdades. E estudei no curso tão sonhado que era administração. Me especializei em marketing, recursos humanos, em finanças também, né? Meu mestrado é em inovação, com gamificação, sou pesquisador há 15 anos. E tudo começou aí.
com game, né, num jogo da vida, e hoje eu atuo bastante na área de games, e uma das aceleradoras que eu montei também tem um viés de games, Web3. Pô, que legal. Você tá me contando uma jornada aí que, né, você basicamente nasceu com DNA empreendedor. Hoje, você acredita que existe isso ou as pessoas elas podem se tornar empreendedores, né? Hoje a gente também tem no Brasil um cenário onde tem, né, pequenas, né, médias empresas aí que são pessoas que às vezes não conseguem se recolocar aí no mercado de trabalho e vão empreender, vão criar aí outras fontes de renda, né? Como que você vê esse cenário? Eu vejo que a partir da geração, fazendo estudo até, nós temos alguns artigos já científicos publicados nessa área, enquanto professor docente há 17 anos também. Nesse estudo a gente pode entender claramente que essa geração Z, que é a geração dos nossos filhos, aí, essa geração já é uma geração nativo digital. Né? Ela já vem com o chip do empreendedor, então ela já nasce com essa criatividade, esse senso de risco. Por quê? Porque todo o ambiente formado economicamente, tecnologicamente, já impulsiona isso. Porém, a gente pega gerações anteriores, talvez a minha geração, a sua, a geração Y, milênio, é uma geração que ali poderia nascer empreendedor ou talvez não nascer empreendedor e depois buscar capacitações e tudo mais, assim como nasceu não líder e buscar capacitações para se tornar. Por exemplo, a minha esposa ela é da mesma geração nossa, a geração Y, porém ela não tem esse senso de risco. Ela não quer ser empreendedora e está tudo certo. Ela prefere ser ali colaboradora, pensar numa aposentadoria, numa estabilidade, né? Uma falsa estabilidade. Porque hoje no Brasil que nós vivemos, hoje nós temos risco para todo lado. Sim, sim. Empreender no Brasil é um grande risco. Então eu vejo que essa geração nova dos nossos filhos, agora é a geração Z, já é uma geração que é nativo digital. Ela já nasce empreendedora. Tá? E aí eu falava lá atrás, quando eu comecei a lecionar em 2007, falava assim, não vai ter espaço para quem não for empreendedor, então busque ser empreendedor, busque correr riscos, não ser apenas um empresário, porque o empresário é aquele que sabe calcular, organizar, planejar, só que se saiu do planejamento, ele já se perde. O empreendedor, ele tem a criatividade, ele tem a resiliência, ele tem a capacidade de resposta rápida que nós chamamos de responsividade, né? Saiu do controle aqui do planejamento, ele busca alternativas, né, mais criativas a partir da tecnologia. É uma pessoa mais resiliente, né? Justamente. E aí você entende que, pelo que você contou aqui, não foi uma vida fácil, né? Foi uma vida de galgar sempre novos patamares, conquistas, né? E talvez aí trabalhar para ajudar dentro de casa, né? O meu caso também foi assim. E hoje a gente tem uma geração que às vezes é um pouquinho mais fácil. Isso influencia ali para a formação de um bom empreendedor? Influenciei muito, né? A gente pode ver aí pelo grande comunicador Silvio Santos, né, que faleceu recentemente, e a gente vê o depoimento de algumas das suas filhas, que mesmo ele tendo todo já aquele aparato, todo o conforto do lar, tudo que ele poderia oferecer de melhor para as filhas, ele sempre segurava ali, ele sempre educava, porque a disciplina é isso, né? A gente tem que pensar muito que para que a gente possa formar uma boa pessoa, tá, com uma visão empreendedora, nós temos que ter consistência e disciplina, ou melhor, disciplina e consistência. Então, a disciplina não é simplesmente você corrigir a pessoa, mas a disciplina é você fazer com que ela possa ganhar mais com menos, que ela possa conquistar o seu espaço também. Porque se a gente dá, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos... É a mesma idade que a minha. Também, então, olha que interessante. E eu também não dou tudo aquilo que ela poderia ter, por mais que nós temos condições. Ela tem que conquistar, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Não dá valor, né? E a gente vê até no mercado, no empreendedorismo, em negócios mesmo, o que é de graça, ninguém dá valor. Às vezes você faz um curso ali, um podcast de graça. Aí as pessoas vão lá, até fazem a inscrição, mas não, porque é de graça, não vou perder nada, então eu não vou, né? Surgiu algum outro imprevisto, alguma coisa. Agora, se você cobra, você pode ter certeza, essa pessoa vai dar valor. Ela vai pensar, paguei um tanto ali, e pelo menos eu vou começar a assistir ali, eu vou
participar do evento. Então, é importante sempre a gente trabalhar essas questões, independente, né? A gente foi por necessidade mesmo. Eu lembro até hoje uma cena, né, que a gente morava no fundo de uma empresa, eu e meu irmão, né, eu sou o mais velho dos irmãos, e eu tinha arrumado um estágio para ele e eu não tinha lugar para ficar. Eu ficava de favor na casa de amigos e nesse dia ele me convidou para morar junto numa edícula, né? O patrão dele falou, você pode morar junto com o seu irmão e tal. E eu não sabia por que, né, ele deixava eu morar ali, mas é porque eu estudava até tarde, até de manhã, 4 horas da manhã eu estava estudando e ficava com a luz acesa. Então, todo mundo que passava perto do estabelecimento achava que tinha um guarda. Mas era eu, estudando. E o interessante foi que o meu irmão ele falou assim, Fabiano, eu abri o guarda-roupa um dia, nós não tínhamos geladeira e tinha uma marmita pela metade, né? Tava cheirando um pouco azedo, mas era a comida que ele ia comer na janta. Ele comeu metade no almoço e tinha metade para janta, não tínhamos geladeira na época, e isso me marcou. E falei assim, mas é desse jeito, porque a gente vai dar valor, né, nesse pequeno, nessas pequenas condições, e quando a gente estiver lá na frente com algo maior, a gente vai olhar para trás e falar assim, olha, valeu a pena, né, cada economia, valeu a pena cada esforço. Então essa questão de ter a disciplina e consistência é o que talvez falta para muitos jovens, ou talvez para os pais, né, hoje de jovens que dão de tudo para os seus filhos. E depois não sabe porque eles crescem rebeldes, porque eles crescem, né, mal acostumados. Então, quando a gente trabalha essas questões, por exemplo, eu trabalho muito com a minha filha, sem ela perceber, sem ser algo muito chato, porque o empreendedorismo é algo muito legal, muito interessante, eu trabalho educação financeira com ela. Então a gente brinca lá de dinheirinho, tal, eu vou comprar alguma coisa, ela tem que, né, ela já sabe calcular, ela aprendeu a calcular com isso. Então, ela aprendeu a dar valores também. Então, eu acho que nós temos que manter isso. Isso não é uma cultura oriental, isso é uma cultura que nós temos que... É a cultura do empreendedorismo, né? Conquistar aos passos. E você tocou num assunto bem importante, que é educação financeira. Eu tive uma base bem... difícil, né? Cresci em periferia e né, escola pública, você mal tem educação básica, né? Quanto mais educação financeira, né? E qual que é a importância de tu empreendendo, buscar uma formação financeira, até mesmo não só para você gerir bem uma empresa, mas gerir o seu patrimônio, né? As suas finanças pessoais. Bom, é a base de tudo, né? A gente sabe que nós estamos num país capitalista e a gente trabalha porque nós precisamos de receber para manter a nossa família, manter as nossas coisas. Então, se a gente consegue entender a educação financeira, né? Eu acredito, não sei você, mas eu vim de escola pública e nós não tínhamos essa questão de educação financeira naquela época, né? Então, como a gente pode, se eu tivesse, possivelmente, em alguns momentos da nossa vida, a gente não teria passado dificuldades ali. Com certeza. Né? Então, é a base de tudo. Quanto que entra, quanto que sai. Hoje, por exemplo, na nossa família, a gente tem uma planilha básica, simples, até porque quem controla é minha esposa, ela é da área da saúde, né? Olha o risco aí. A esposa está controlando, não, mas ela é bem controlada em relação a isso, e a gente coloca lá margens, né? Qual que é a margem maior, qual que é o percentual maior de gastos ali, a gente tem tudo isso. Por quê? Porque a gente tem o quê? Dentro da orientação financeira que nós falamos hoje, nós temos que ter os nossos sonhos, e os sonhos são aquilo que você quer conquistar, e aí baseado nisso a gente fala quanto que nós temos que economizar então, porque se nós temos determinadas rendas, quanto que nós temos que economizar disso. Sim. Isso para uma criança, né, se a gente trazer de uma forma lúdica, ela vai se interessar, e isso, querendo ou não, talvez nesse primeiro instante, ela não vai utilizar efetivamente, mas lá na frente, com certeza, para ela vai fazer toda a diferença. Então, hoje, até economicamente, nós vivemos o que vivemos hoje como país ocidental por conta disso, porque nós não temos essa característica de educar financeiramente desde a base, né? Você pega países desenvolvidos como o próprio Japão,
né? O pessoal já recebe uma educação financeira lá na base. Então, ela já começa ali de uma forma lúdica, trabalhar todas essas questões e tem que ser dessa forma, de forma lúdica. Porque se você força muito, vai acontecer como muitos filhos falam dos pais, né? Eu não quero trabalhar igual meu pai, porque ele só vive reclamando, porque ele vive, né, falando que o trabalho... O trabalho se torna algo, na cabeça de uma criança, algo ruim, né? Algo ruim. A pessoa nunca tem dinheiro para nada. E era assim em casa, né? Faço um paralelo porque antigamente você tinha dinheiro físico, né? Então era tangível. Para mim era tangível que minha mãe não tinha dinheiro porque ela contava moedas, né? E hoje é tudo no cartão, né? Eu falo, pô, um tempo atrás minha filha pediu alguma coisa, eu falei, filha, infelizmente não vai dar, né? O pai não tem dinheiro agora, mas lá na frente a gente compra, né, pai? Mas você tem cartão, né? Passa no cartão, tem um monte de cartão. Então não tem essa associação com dinheiro físico, cartão. E justamente eu acho que a importância de educar na base, né? De trazer que nem tudo, né? A gente precisa comprar naquele momento. É preciso, às vezes, sacrificar para guardar. E aí um ponto que eu queria trazer, que você... Também a gente estava conversando ali, é errar, né? Uma coisa que eu aprendi muito através do erro, né? Hoje em dia eu vejo que errar é uma das, não vou dizer melhores coisas na vida do empreendedor, mas acaba sendo bom, porque às vezes direciona o caminho para onde a gente está indo, né? E como que você vê isso, Fabiano? Bom, eu trabalhei mais de 20 anos na indústria tradicional, né? Quando eu fiz carreira dentro da sede do Sebrae São Paulo, e foi lá que também conheci esse mercado de startups, que já estou há 14 anos, né, de 14 para 15 anos agora. E lá, né, eu entendi a questão do Lean Startup, a startup enxuta. Falei assim, mas, cara, errar, né? Imagina a gente, né, eu vindo da indústria, e falei, pô, não pode errar. E aí eu vi uma frase que me marcou muito até hoje, isso faz muito sentido na minha vida profissional, né? A gente não é perfeito, como Deus, mas, né, somos imperfeitos, e vamos errar, com certeza, por ser imperfeito. Mas se tiver que errar, que erre rápido para ser mais barato, porque envolve menos recurso financeiro, recursos de marketing, tecnológico, recursos humanos. E esse dinamismo da startup hoje de você errar, ou seja, fazer pequenos MVPs para você testar, já viu o erro e já consertar para poder faturar, isso faz muito sentido. Então, quando nós estamos falando de errar e errar rápido, é nesse sentido de a gente poder entender, porque não é sobre nós quando nós vamos empreender, é sobre a quem nós vamos servir. A quem nós estamos servindo, que é o próprio consumidor que vai se tornar um cliente. Então, é sobre isso que nós estamos falando. O que ele tem? Aí entra a questão, a validação por empatia. E aí é o momento que nós vamos ter erro. Errar sempre vai ser humano, com certeza. Porém, que erremos rápido. Então, por isso que eu vejo que eu também não consigo saber o que é certo se eu não errar. Concorda? Ou se eu não analisar o erro de alguém. Então, se eu vi que uma pessoa errou ali, possivelmente eu não vou ter aquele mesmo erro, porque eu estudei aquele case e nós estudamos toda a situação para que a gente possa, né? E aí eu falo como mentor, a mentoria me traz muita essa possibilidade, porque a gente conversa com diversas pessoas, né? Ao longo desses 14 anos, até 2022 eu tinha contado, eram 22 mil empreendedores que nós já tínhamos, né? 22 mil empreendedores não, 8 mil empreendedores, mais de 22 mil projetos. 8 mil empreendedores, pô, eu ouvindo muita coisa ali, que acertou, que errou, alguns tornaram unicórnios, e aí a gente fala, poxa, eu não posso errar no que ele, né? Então a gente empaticamente sentia ali com a dor dele, fala assim, poxa, isso aqui não pode acontecer. E de fato, a gente acabava desviando, buscando outras alternativas. 8 mil empreendedores, 22 mil projetos... acaba ficando com o ouvido refinado em relação a... Cara, eu tenho uma ideia, uma ideia fenomenal, né? Pô, aí você vai entender, é um Uber para avião, né? Como que é isso? Educadamente, a gente acaba sempre atendendo. Eu sou assim, minha esposa até fala, pô, Fabiano, mas você sabe que o negócio não vai dar certo, você vai dar atenção? Eu, educadamente, ainda eu atendo.
várias pessoas e a gente continua, né? Eu acho que dali pode, talvez não virar negócio, mas a pessoa pode ter uma aptidão para outra coisa, ela pode ser linkada a qualquer outra empresa, startup que seja. Network, às vezes é importante, né? Justamente, eu acho que o processo de mentoria é muito isso, network, mas a gente acaba, quando a pessoa começa a falar, fala assim, olha, isso aqui já tem. Então, muitas das vezes, até porque a gente não assina NDA, essas coisas, uma mentoria simples, a gente acaba falando, olha, isso aqui já existe no mercado e eu trago uma gama de empresas, de startups, de projetos que não deram certo. Fala, ó, então começa já pivotando agora na sua fala. Começa a repensar, até mesmo porque uma ideia não vale nada, né? Execução é tudo. Exato. Muitos vêm até com uma certa execução, né? Mais segmentada, nichada, e aí a gente acaba com um pouquinho de expertise passando essa experiência para o empreendedor. Pô, que legal, legal. E tem algumas, até acho que é importante trazer aqui, um podcast voltado para tecnologia. Algumas pessoas às vezes não entendem um conceito de MVP, o que é uma startup. O que é uma startup? Só para a gente contextualizar para o pessoal que tá assistindo a gente. Perfeito. Uma startup é uma empresa, um projeto nascente com base em inovação tecnológica. Por que inovação tecnológica? Porque se você falar, pô, Uber, Nubank, né, 99, você pensa que já, opa, é uma startup. Na verdade, foi uma startup. Hoje é uma scale-up. Por que foi uma startup? Porque ela tem inovação tecnológica lá que possibilitou ela escalar e expandir o seu negócio. Ou seja, ao contrário, por exemplo, pegar o Nubank, né, que ao contrário de grandes bancos que ficavam engessados nos seus patrimônios e demoravam para se expandir, eles começaram a expandir a partir de um prédio só ali na Rebouças, né? Mas por meio de aplicativos, vários downloads ali, onde as pessoas começaram a baixar o roxinho, que né, mais conhecido na época, quando eles lançaram. Então, assim, essa exponencialidade vem por inovação tecnológica. Então, tem muita gente que fala, poxa, mas então o meu negócio não tem inovação tecnológica, não pode ser considerado uma startup? Se formos pensar ao pé da letra, sim. Tá? Só que aí surgiu o marco legal das startups também, há um ano, 2 anos, e nesse marco legal das startups eles colocaram, né, aí os políticos, né, eles acabaram colocando algumas regras também, né, então de faturamento, de tempo de empresa, então mais de 10 anos não pode ser considerado uma startup, né, faturamento até 4 milhões e 800, então sim, tem outras regras, mas eu prefiro ficar na definição mais conceitual de startup, segundo o Eric Rice mesmo, né? E aí startup também traz aquilo que você mesmo disse, é uma empresa nascente, é um projeto nascente que ela vai pivotar várias vezes. A primeira startup que eu mentorei há muito tempo, há mais de 14 anos atrás, a gente falava sempre no Starbucks. A gente ficava lá no Starbucks ali, né, riscando, e ele sempre trazia um papel muito grande com vários post-it. Nós mudamos 300 vezes a estratégia em 6 meses. Então ele mudou ali e ele chegou comigo, faliu uma vez, né, nas minhas mentorias, ele já tinha falido 3 vezes, era a 4ª vez, na 5ª eu falei, olha, nós não vamos avançar se não partir para esse... Porque assim, a mentoria é um direcionamento. Você escolhe. Você não tem que... Você é o empreendedor, você tem a dor. Então o risco é dele, né? Justamente. E aí ele falou assim, não, eu vou escolher o seu agora. Na 5ª nós conseguimos, e hoje ele está em mais de 5 estados, né? Ele trabalha no B2G, que é difícil pra caramba, né? Mas ele hoje fornece para governos e tudo mais, que é uma solução para a Zona Azul Digital. E olha que interessante, quando nós estamos falando de testar rápido para lançar, nós falamos do MVP, Produto Minimamente Viável, que é você não ter o excesso de criatividade, o excesso de zelo ali, um preciosismo de criar um produto, justamente, né? O perfeccionismo, né? Não temos tempo para isso, né? Até porque a tecnologia avança muito rápido. Aí você pega aí a era da inteligência artificial. Pô, com a inteligência artificial eu consigo escalar muito mais rápido enquanto alguém está pensando. Então, lança rápido, não de qualquer jeito, mas lança rápido para que você teste, colete informações. Melhor, se você no MVP conseguir também já faturar, é a melhor validação. Pô, legal. E escalar muitas das vezes é faturar, né? É trazer receita, né? Para viabilizar um produto. Sim. Pô, bacana. Cultura de inovação. Como que a gente vê isso dentro das startups hoje, né? Porque, querendo ou não, startup
A gente tem muito essa visão de que é uma empresa mais inovadora, mais disruptiva, né? E frente a grandes players que às vezes têm capital para investir em inovação, inovação aberta, inovação fechada. Como que é isso dentro das startups? Hoje toda startup que se preza, né, em trabalhar a questão da cultura startup, cultura de inovação, ela tem um dinamismo muito maior, né? Até por isso que a gente pode ver várias crises imobiliárias, crises econômicas, pandêmicas. A gente vê as startups estão ali, né? Elas conseguem ser mais resilientes, elas conseguem se manter no mercado, por quê? Porque elas são enxutas. E aí entra a questão de localização. Eu não preciso de ter um espaço físico, é só eu ter um computador aqui, né, uma internet, e eu consigo empreender. A questão de mudança rápida, a questão do risco, né, desse senso de risco. Então, para uma empresa, talvez teria que passar por algumas camadas ali de governança para tomada de decisão. Numa startup, a gente está ali todo mundo na mesma mesa. Se reúne, isso, vamos para lá. Vamos lá, vamos mitigar o risco. Qual que tem um risco menor? Isso aqui, então vamos para isso. Então, a startup tem esse senso de risco, essa facilidade de tomada de decisão num curto espaço de tempo, sempre aliado à questão tecnológica, né? E aí não tem muito essa questão da burocratização de uma grande empresa. Infelizmente, depois as startups, quando elas vão crescendo e se tornando scale-ups, elas acabam se tornando empresas mais tradicionais, porque elas, dado questões econômicas, políticas, de governança, elas acabam burocratizando, né? São poucas as startups que se tornaram scale-ups que hoje têm uma cabeça mais ainda da cultura startup, da cultura de gestão do conhecimento, do compartilhamento, de falar assim, olha, você pode trabalhar tanto aqui como qualquer outro lugar do mundo, né? Isso para uma startup é normal. Sim. Agora, para uma empresa que tem milhares de funcionários agora... Processos muito justamente bem definidos, né? Não engessados, mas definidos, né? Isso, e aí eu acredito que acaba engessando um pouquinho mais. Sim. Mas dá para ali dar uma pitada, e uma coisa que nós oferecemos, né, dentro da Austin Move é isso, essa questão cultural. A gente trabalha o aculturamento a partir da cultura startup para as nossas startups que nós investimos e aceleramos, também para outras empresas do grupo ou outras parceiras que queiram, né, receber esse curso, esse workshop. A gente sempre faz também, porque é importante mudar o mindset, né, das pessoas, independente de idade. Então nós temos lá pessoas, né, que nem o nosso presidente já tem uma certa idade, tem, né, uma carreira muito vasta ali, muito de sucesso, começou também de baixo, mas hoje ele tem uma cultura startup muito impregnada no seu comportamento. Isso pra gente faz toda a diferença pra gente tomar decisões rápidas. Legal. Austin Move, fala um pouquinho pra gente o que é, qual que foi a ideia, né, de fundar essa empresa, né, o que ela oferece, em quais mercados que ela está. A Austin Move é a terceira aceleradora que eu monto, né, das 5 aceleradoras. É uma Venture Studio Capital, porque diferente de uma Venture Builder, a Venture Builder já conceituada no mercado, existem várias no Brasil, por exemplo, né? A Austin Move, como Venture Studio Capital, ela tem desenvolvedores. Então, nós podemos falar que tem desenvolvedores espalhados por 6 estados hoje. Legal. Boa parte ex-alunos e tudo mais, né, de programação. E a gente acelera. Então, as startups vêm com seu projeto de MVP, nossa tese é um MVP validado, ou seja, Fabiano, às vezes nem faturo. As 20 primeiras startups que nós investimos de 2021 para cá não faturavam. Então, mas já tinham o seu produto validado no mercado. Até manualmente, depois nós implementamos a tecnologia com os nossos desenvolvedores. Então, seja a tecnologia de IA, blockchain, mobile. Então, a gente tem alguns desenvolvedores ali, gestores, né? E aí, depois disso, nós, né, viemos tudo com a questão de investimento também. Então, nós temos veículos de investimento para Web3, para startup, Web3, para games, para biotecnologia e bioeconomia. Hoje, a Austin Move virou uma mini holding. Então, nós temos, de 2021 para cá, nós fizemos alguns M&As de algumas startups que nós investimos. Por exemplo, nós temos a Austin Invest,
que era Imo Invest, que veio do Shark Tank, né? Então ela passou lá, mas acabou não recebendo investimento lá, nós investimos, então, e depois fizemos o M&A. Foi uma empresa que deu certo, hoje vocês adquiriram essa empresa. Isso, se tornou a nossa plataforma de investimento de crowdfunding, que antigamente era só para franquias. Hoje é para franquias, para startups e para o mercado imobiliário. Estamos também agora entrando no mercado secundário. E a Austin Games, que era Gameform, também uma startup que investimos no passado, deu certo, fizemos conversando com o empreendedor, faz sentido a gente montar uma aceleradora de games. Transformamos ela numa aceleradora de games lá no Nordeste, em João Pessoa, e é uma referência hoje em games Web3. Então hoje ele tem um ecossistema grande já, né? E é claro que lá é um outro patamar, eles recebem em dólar e tudo mais, tem parcerias com pelo menos uns 3, 4 países já. Empresa de game no Brasil, como que você vê esse cenário? É curioso para mim, eu não conheço o mercado de game, mas tenho bastante amigos que acreditam, até criaram algumas coisas ali. Existe oportunidade nesse mercado aqui no Brasil? Existe muita oportunidade. Tudo começou com esses grandes players que vêm de fora, Estados Unidos, Europa, principalmente, né, para cá, investidores grandes investindo em jogos, seja mobile, né, mobile, seja jogos casuais, em Web3 também, tá? Então as grandes publishers, né, de publicadoras de jogos são todas de fora, mas o Brasil já começou a ver diferente, né? Passado a pandemia, o mercado de startups segurou um pouco, o mercado de game continua a todo vapor. Por quê? Porque é um mercado que engaja, é um mercado que traz fidelidade dos seus usuários, que nós chamamos de comunidade de fãs. Então, o cara que foi influenciado por um game, ele vai levar mais 7, 8, até 10 pessoas ali também a ser influenciadas pelo mesmo game. Então eles acabam criando comunidades grandes. Então tem hoje comunidades de 2.000, 3.000, 10.000 pessoas para um tipo de game. Então eles são muito fiéis também. Isso que é legal, que dentro daquele livro do Salim Ismail, de organizações policiais, né, tem a parte mais emocional que fala de comunidades de fãs, né, de multidões. E isso o mercado de game consegue fazer muito. Por isso, bate mercado de cinema, entretenimento, TV e tudo mais. Não sabia. É muito forte. E tu acha que a geração de hoje faz diferença também? Porque é uma geração muito digital e hoje está muito inserida no mercado aí de game, né? Sim, isso vem impulsionando muito por conta do quê? Por conta, principalmente da pandemia. O que a gente ia fazer parado ali, não podia fazer nada, né? Então, a ansiedade forçava eu falar, cara, eu vou buscar um joguinho para jogar, mesmo que casual, um mobile ali para poder passar o tempo. Mas a tecnologia linkou muito a essa nova juventude também. Então, notem que jogadores profissionais, artistas, começaram a se tornar gamers para ganhar dinheiro com isso. Eu estou muito inserido no mundo de artes marciais. Eu vejo que tem bastante amigos meus, são lutadores profissionais, estão no UFC. Na hora livre ali, os caras vão jogar videogame. É isso aí. E assim, é claro que agora nós temos jogos, né? O Play to Earn, que você joga para ganhar, então você pode ganhar também, fazer uma renda extra ali, sim, né? Então existe esse mercado também. E eu falo que o Brasil, não tardio, mas começou a ver para isso. Então, por exemplo, podemos citar o exemplo da Tectoy, de um grande amigo, né? Que hoje ele montou uma publish para apoiar games brasileiros. Olha que interessante. Legal. Então, temos o mercado interno olhando muito com bons olhos para game. Porém, a escalabilidade de um game, dependendo do game, por exemplo, um game de médio a longo prazo, ele demora a ter retorno. Eu costumo falar que o game é mais ou menos como se fosse uma health tech, uma biotech, uma deep tech, que depende de pesquisas básicas, avançadas e tudo mais, para depois validar o produto e depois lançar. Para depois pensar em ter retorno, mais de 5 anos depois. O game é mais ou menos isso. Por quê? Porque o game tem todo um storytelling.
que é uma história. Eu tenho que validar tipo de som, né, audiovisual, tradução. Eu tenho que entender tudo isso e ir soltando aos poucos com comunidade. Então tem os beta testers, influenciadores e formadores de opinião que vão testando, e isso aí leva-se anos. É um MVP para o mercado de game, de conseguir Justamente. testar É e isso aí. avaliar e ver se o pessoal realmente está curtindo aquele... A comunidade participa desde o começo, desde o Pô, que primeiro bacana. risco ali do personagem, ele está participando também no MVP. Pô, que legal. Falando um pouquinho de critérios, né, que a gente utiliza ali para decidir uma startup, né, se é digna ou não de receber um aporte de investimento. Hoje, como que vocês fazem isso dentro da Austin Move, né? Chegou uma startup, pô, tem uma ideia, vou mudar o mercado. Como que é isso para vocês? Bom, quando a gente avalia a questão das startups dentro da nossa tese, né, ou seja, um MVP validado, que seja preferencialmente um SaaS, um B2B, né, ou seja, que tenha recorrência, né, e que seja de empresa para empresa, que tenha inteligência artificial ou blockchain, ou que tenha a pretensão de implementar tecnologias que não tem em volta, né? Isso vai ter que acontecer em algum momento. A gente avaliando isso, né? Tendo esses parâmetros básicos, essas premissas, nós avaliamos, a primeira coisa é o empreendedor. Porque nós apanhamos muito no começo. No começo, até tem que falar coisas erradas, tem que falar que a gente errou também, a gente vai falar. Nós erramos muito acreditando que o empreendedor poderia ali ser um empreendedor de sucesso e, na verdade, não era nem um empresário. Então, a pessoa, às vezes, ela cria mais a mídia sobre ela do que sobre o produto, a sua startup. Ou até mesmo do problema que está resolvendo. A gente não se apaixona pelo produto em si. Porque o produto ele vai sofrer alterações. Talvez a gente começou com uma, como sim, a própria de games mesmo era um influenciador de produtos, uma pessoa que a gente formava influenciadores. Nós pivotamos totalmente para se tornar uma aceleradora de games Web3. Olha que coisa, em um ano aconteceu tudo isso. Então assim, a gente olha primeiro então, é um empreendedor? Ou é um potencial empreendedor? Ou é apenas um empresário? Não tem importância se ele é um empresário, mas se ele tem a vontade, o espírito empreendedor, o senso de risco, de colocar, para fazer acontecer mesmo, a vontade, eu acho que já tem um caminho andado aí. Depois, investir no CPF antes do CNPJ? Justamente, porque quando a gente fala de investimento, a gente está investindo em pessoas, não em negócio, porque aquele negócio pode mudar da noite para o dia. E não por conta do mau planejamento do empreendedor. Talvez porque o mercado mudou. Então, por exemplo, nós investimos também em plataformas de blockchain, por exemplo, de cripto e tudo mais. Nós temos até uma cripto que não chegou a avançar muito. Só que inicialmente, era a melhor coisa. Imagina você conseguir conquistar ali suas criptomoedas, que você troca por dinheiro, em real, dólar, fiduciário, dirigindo o seu carro apenas. E dirigindo bem. Se dirigir bem, você ganha mais. Mas não virou. Depois do que aconteceu na FTX, lá nos Estados Unidos, essa cripto tinha boa parte das reservas lá também. Entendi. Então nós perdemos. Porém, o modelo ainda existe. Nós estamos reformulando esse modelo para poder relançar. Só que essa reformulação já foi mais de 1 ano e meio. Então, quer dizer, por quê? Nós ainda apostamos nos empreendedores. Eles têm senso de risco, eles têm resiliência, eles têm vontade de fazer o negócio acontecer. Não é aquele que, perdemos aqui e agora o que nós vamos fazer? Ou, talvez, agora eu vou voltar para o mercado de trabalho. E já aconteceu isso em algumas das nossas startups. A pessoa falou, Fabiano, eu achei que eu era empreendedor e eu estou com medo aqui, vou voltar para o mercado de trabalho. Tudo bem. Não, nós temos um risco, tem um range de riscos também, dentro de uma carteira, a maioria dos especialistas de investimento falam que a cada 20 startups, 1, 2, dá certo. Nós já passamos disso, já tivemos algumas que já fizemos M&As, temos outras performando muito bem, essas últimas 5 que nós investimos agora entre dezembro e agora, elas estão performando muito bem, já estão conseguindo muito mercado, mas tem aquelas que não estão performando. E a gente vem com todo esse apoio mais de smart. Existe alguma característica que vocês veem esse empreendedor, que vocês veem em comum entre empreendedores, seja resiliência,
que que é mais destacado ali nesse cenário do empreendedor? Eu acho que um ponto positivo é quando um empreendedor, a cara da startup é mais ou melhor, a cara da startup é ele, é claro, né? Ele se coloca ali, porém ele tem que ser menor que o produto ou a solução ou o problema que ele quer resolver. Porque a gente aprendeu muito isso, que quando o empreendedor quer aparecer muito, a gente entende que talvez ele pode ser um empreendedor de palco. E nós já tivemos esse tipo de problema com empreendedores de palco, pessoas que queriam só aparecer, se promover a partir de uma marca. Talvez a startup dele já estava se tornando tão conhecida, mas não trazia faturamento algum. Entendi. E isso, né, a gente sabe que compromete muitas pessoas que estão dependendo daquela startup. Né? Não estou falando nem só do investimento que foi colocado nela, mas também de pessoas, famílias que dependem ali, né, de um bom faturamento da startup. E o empreendedor que está ali, né, eu costumo falar que o empreendedor ele de startup, né, ou do negócio, de negócios em geral, aí segundo o Sebrae, ele faz tudo, né? Ele que abre a loja, ele que limpa, ele que cobra, ele que entrega, ele que, né, faz a compra, então assim, a venda, então todas essas questões, quando a gente vê que o empreendedor ele já é um cara que tem essas características de amplitude, por mais que ele seja especialista em alguma coisa, a gente já vê que esse empreendedor tem uma boa característica para que a gente possa investir, né, nele e a qualquer negócio que vir a partir dele. Sim, sim, bacana. Eu tenho viés muito técnico, né? Vim como programador aí tem alguns anos e eu tenho um mentor ainda que é meu sócio, né? Tudo que foge de tecnologia, eu sempre peço algum direcionamento, né? Às vezes levo algumas pauladas, mas faz parte. E teve uma vez que, cara, assim, tava fazendo coisas, comecei a abraçar coisas que não eram da minha competência, né? Tava aprendendo administrativo, financeiro, comercial, né? Pô, fazer proposta técnica, né? Ou ajudar um time comercial em uma apresentação, né? Eu falei, pô, cara, mas eu sou CTO, não sou CEO. Eu falei, cara, não, você é empreendedor. E é uma coisa que eu parei para pensar, falei, cara, é verdade, eu sou empreendedor, eu preciso fazer o que tem que ser feito, né? Se tem que varrer o chão, tem que varrer, se tem que servir, tem que servir. A gente precisa fazer o que precisa ser feito ali dentro, né? E foi uma das coisas que eu tomei para mim, para a vida, né? Seja para minha casa, seja para dentro da empresa, é fazer o que precisa ser feito. Perfeito, é isso aí. Eu acho que a gente, dentro de uma startup, a gente aprende, né, a ser versátil, trabalhar em várias áreas ali, até mesmo porque o negócio é nosso, então a gente tem que entender ali de tudo, né, uma vez que, enquanto eu tenho controle no bom sentido, é claro, de algo pequeno, quando ele for expandindo, eu vou saber, né, todas as suas ramificações. A partir do momento que eu sou bem superficial naquilo que de fato eu me proponho a fazer, com certeza, quando o negócio crescer, é como se eu falasse assim, na precificação, eu faço uma precificação com prejuízo. Quanto mais eu expandir, mais prejuízo eu vou ter para minha empresa. Uma precificação com lucro, quanto mais eu expandir, a margem de lucro vai aumentar e, né, isso é natural. É natural de qualquer expansão. Pô, que bacana. Falando um pouquinho, já tomou alguma decisão de algum investimento que vocês investiram e não deu certo? Imagino que isso possa acontecer também, né? Sim, sim. Nas primeiras, eu vou falar para você que nós até fizemos alguns investimentos por impulso mesmo, né? E dado até uma inexperiência nossa e até mesmo da diretoria de uma forma geral, né? Nós, como disse, a nossa diretoria ela vem de um crescimento, de uma expansão e de cases de sucesso, mas no mercado empresarial tradicional. Vem da indústria, do mercado imobiliário, vem do mercado de varejo, mercado de automóveis de luxo e tudo mais. Nós tínhamos que fazer alguns investimentos. Nós fizemos alguns, de fato, investimentos. Não posso até citar por uma questão ética, mas sim. Alguns investimentos que não deram certo, né? Que nós agimos por impulso, algumas, inclusive, sem uma diligência muito mais apurada. Hoje, como o mercado em alguns segmentos
né, o mercado de investimento secou um pouco, a diligência é um pouquinho mais ferrenha ali. Então, se eu analisava somente o CPF, CNPJ da empresa, eu já estou analisando mais coisas do que isso, fazendo diligência tecnológica, trabalhista e tudo mais. Então, de fato, né, a gente queria agir por impulso e no mercado não tem essa, né? A gente tem que ser muito mais racional do que emocional. Sim. Assim como contratação, né? Se contratar uma pessoa para dentro do seu time. Perfeito. A gente costuma falar, né, que a gente tem que, para contratar a gente tem que demorar. Para demitir tem que ser rápido, né, para que isso não contamine, né, ali, né, negativamente o resto do grupo. Mas é bem isso mesmo. E a gente também, na contratação, quando a gente fala, a gente contrata muito por técnica. Esquece o lado comportamental, que é o que, no caso, faz a demissão depois. Por quê? Porque o cara era muito bom CTO, muito bom técnico aqui na área de programação, talvez, ou que seja de marketing ou qualquer outra área, mas depois eu tive que demitir porque ele não teve um bom comportamento aqui. Né? Talvez não tinha caráter, talvez não tinha, né, contaminava negativamente ali com pessoa tóxica. Justamente, então traz um viés que, querendo ou não, né, nós somos seres humanos, ainda não está na era de todo mundo ser robotizado aqui, mas então a gente tem que analisar muito bem essas questões, né? Na entrevista a gente hoje faz uma análise técnica, mas mais do que técnica, a gente analisa comportamentalmente essa pessoa, como que ela age diante de determinadas situações. E a gente tem um simulador hoje que a pessoa administra uma empresa fictícia, foi uma que eu trabalhei há mais de 15 anos, faz 40 mil cálculos em frações de segundos. Foi o que eu aprendi, inclusive como programador. E muito disso foi já validado cientificamente, tá? Então nós temos papers ali já que validaram alguns cálculos ali, nós costumamos falar que transformamos comportamento em números, para a gente poder fazer uma análise mais estatística. E aí a pessoa administra ali uma empresa tal. Não estamos falando se vai dar certo ou errado, se ela vai ganhar muito ou não ganhar, levar prejuízo ou até falir uma empresa. Não, nós estamos preocupados com o comportamento dela frente à tomada de decisão. Como que ela se coloca? Ela é muito agressiva, muito conservadora? Ela se desespera, ela tenta fazer ali um jeitinho brasileiro no sentido pejorativo de querer, né, burlar alguma coisa. Sim. Então, todas essas questões a gente consegue visualizar no comportamento. E aí, ali, é algo que a gente usa para tomada de decisão. Pô, que bacana, hein? Automatizar a avaliação de comportamento do ser humano é bem bacana. Cara, a gente falou bastante aqui de tecnologia, né? Falou Sim. algumas tecnologias emergentes. Imagino que vocês estão muito nesse cenário de olhar para a inteligência artificial, olhar para a blockchain. São tecnologias que eu vejo que existe um hype em cima disso, mas tem muita gente que realmente está fazendo coisas bacanas com inteligência artificial, com blockchain. Recentemente eu trouxe o Cássio da BlockBR, cara, assim, é incrível, né, o que eles estão fazendo ali com blockchain. E como que você vê esse cenário, principalmente avaliando empresas que, cara, estou usando inteligência artificial, mas às vezes o cara está fazendo integração com a API ali do OpenAPI, tá apenas uma interface com um modelo de machine learning, mas não entrega valor em inteligência artificial, é só para ter o nome, né? A gente costuma avaliar e a gente, claro, por mais que esteja fazendo parte da nossa tese de investimento, a gente não foca tanto nisso, blockchain ou IA, e a gente, até mesmo porque a última que nós investimos agora é uma empresa, uma startup de IA, né? Esse rapaz, ele estudou em Portugal, fez carreira por lá, ele é da região norte do Brasil, e nós descobrimos lá que ele tem toda a parte de inteligência artificial, mas ele trabalha mais com APIs. Né? Então é um integrador, mas para fazer isso ele tinha que fazer como se fosse um ecossistema. Então ele criou também uma base, né, de inteligência artificial para que ele pudesse plugar essas APIs. Então assim, a gente analisa muito bem, né? Hoje a gente faz diligência tecnológica, então eu como programador, e nós temos outros programadores lá, gestores, né, mais gestores,
não tanto operacionais, que avaliam ali também. Então, a gente vê com bons olhos. Eu acho o nosso presidente lá, ele gosta muito, né, da parte de inteligência artificial, ele é fascinado por Dados isso. para tomada de decisão também. Sim, ele quer muito essa questão de, o ser humano ele tem que ser uma pessoa para pensar e não para ficar fazendo coisas operacionais. O que a gente puder automatizar ou fazer com que o robô utilize a inteligência dele treinada para isso, a gente vai fazer. Então, é muito a cabeça dele. Quando nós falamos de blockchain, a gente queria entrar também no mercado de cripto e tudo mais, para poder trabalhar essa questão, até mesmo de trade e tudo mais, robôs para isso e tudo mais. Porém, a gente parou um pouquinho, foi a era do boom das pirâmides e tudo mais, então a gente utilizou tecnologia blockchain, mas para uma questão de segurança, transparência, a gente trabalhou mais nessas questões. Por exemplo, nós utilizamos a blockchain para fazer assinatura eletrônica, nós utilizamos blockchain para criar NFTs e tudo mais, para criar uma gamificação. O próprio game mesmo, que nós lançamos lá da Austin Games, a data 2073, toda ela é tokenizada e hoje, né, tem um smart contract ali muito bem estruturado, hoje, onde as pessoas não só jogam para ganhar, mas jogam e se divertem e tem ali as suas recompensas. Então, assim, a gente fugiu totalmente dessas questões que, por mais que a gente não queira, não, fazer uma pirâmide, claro, isso é fato, mas a gente também falou assim, olha, a gente não quer trazer essa imagem porque a hype do momento era essa, pirâmide, piramideiro para lá e para cá, então a gente tentou fugir o máximo disso. Então, tomando muito cuidado com relação a isso. Blockchain hoje, nós temos poucas startups, né? Vamos pensar assim, com estruturas de blockchain, mas eu vejo que tanto blockchain quanto IA e outras tecnologias emergentes, né? E está vindo uma outra agora, né? Que pouco acessível ainda, que é toda essa questão do quântico, né? A gente vai ter um boom, talvez, que inicia a partir do ano que vem, 2025, a partir das grandes, né, como por exemplo o próprio Google, a gente valoriza, né, sempre, e a gente acha que isso aqui veio para ficar, não tem como. O próprio governo hoje já usa tecnologia de blockchain, né, a gente sabe até para analisar os nossos documentos, né? E também temos aí as questões de IA, que isso facilita muito quando se fala de questões bem operacionais. De automatizar processos, enfim. Perfeito. Uma coisa que vocês investem também, tem supor um exemplo, uma startup que ela não está num processo muito tecnológico, vocês veem potencial, com todo o conhecimento que vocês tiverem, avaliar outras startups e investir, essas empresas escalarem. Vou investir em tecnologia nessa empresa aqui, que não tem muita tecnologia, mas tem uma capacidade grande ali de escalar, né? Se investir em tecnologia, né? Sim, a gente acaba até sugerindo. Tem muitas que talvez não estão no momento para receber o nosso investimento, mas a gente vê já médio e longo prazo que a gente é interessante a gente estar próximo dessa startup, né? Mesmo que a gente sabe que quem escolhe é sempre a startup, que escolhe o investidor, não o investidor que escolhe a startup, isso está tudo certo. A gente fala, olha, vamos manter vocês aqui no radar, vocês podem mandar reportes aí a cada 30, 45 dias, que a gente tem interesse de acompanhar você. Quem sabe quando você estiver no ponto de nosso investimento, né? No nosso caso, a gente vai investir. Algumas falam, não, Fabiano, eu gostaria que fosse agora, eu sei que vocês querem investir num momento mais à frente, mas eu quero agora, eu vou buscar, e tá tudo certo, a gente continua ainda mentorando startups que nunca vão vir pra gente, com certeza, né? Até mesmo porque como eu sou já de mercado, então eu avalio e mentoro várias startups que nunca vão chegar, por exemplo, para Austin Move, para Austin Games, para Austin Invest ou para Digital. Pô, que legal. Existe algum setor específico que você vê que está se beneficiando aí dessas tecnologias? Até mesmo o Web3, né? Tem alguns setores aí que você vê promissor? Bom, se eu tivesse que pegar setores aí que estão sendo beneficiados bastante, acho que o de games, como nós citamos aqui, é um mercado que está crescendo muito, né? É aquele mercado que quando você já lança, é claro, porque você já tem uma comunidade por trás, você já nasce grande.
Então você já tem aquilo que todo investidor quer, né? Qual que é a sua carteira de clientes ou de seguidores aqui, de pessoas que vão aderir ao seu produto que você está lançando. Então, acho que games, pensando em todas essas tecnologias emergentes, eu acho que é um segmento ali que está crescendo muito. Mas aí a gente vê também segmentos que até então eram meio que deixados de lado, como Deep Techs. Então hoje a gente está vendo um crescimento grande aí por conta principalmente da inteligência artificial. Então tem acelerado muitas coisas que eu deveria estar fazendo em laboratórios, testes que demoraria anos, hoje a gente consegue fazer em coisas de dias. Então isso tem acelerado muito o processo de lançamento dessas Deep Techs. Bacana. Você me trouxe que você acaba sendo mentor também dessas startups que acabam passando pelo crivo de investimento. Como que é esse processo de mentoria, né? Como que vocês fazem essa mentoria? Tá junto ali no dia a dia? Vai no chão de fábrica com o pessoal? A gente, muitas das mentorias são mais mentorias de estratégia, né? Poucas técnicas, daquilo que eu tenho, um pouco de conhecimento das áreas que eu sou formado, mas a gente faz muito online, tá? Isso vem até antes da pandemia. Então, antes da pandemia eu já... e nós, inclusive, desenhamos, eu fiz parte do piloto da consultoria online no Sebrae. Quando o Sebrae lançou a consultoria online, lá nos anos de 2010, mais ou menos, eu fiz parte desse projeto. Então, daí para frente, tudo que nós desenvolvíamos ali também em relação à mentoria, o cara tá... Eu trabalhei muito tempo no Centro-Oeste também, tá? No Centro-Oeste foi quando eu comecei a montar aceleradoras, a primeira do Mato Grosso do Sul e a primeira do Mato Grosso nós que montamos, né? E do Mato Grosso foi legal que foi na pandemia, para uma holding, imagina, totalmente online. Então as pessoas submetiam os projetos lá online, não dava para ir numa sede porque estava na pandemia. E então a gente a maioria dos meus processos de mentoria são totalmente online, até porque aí eu consigo ter uma capilaridade muito maior de pessoas, contribuir, ajudar em muito mais pessoas. Evidentemente que em algumas eu vou em loco, mas para quem é startup, ele vai estar dentro de um coworking, dentro de um escritório ali, né, mais reduzido. E aí essas mentorias são em diversas áreas, seja estratégia financeira, comercial. Às vezes o cara não tem o viés comercial e às vezes precisa de uma força de venda, precisa de uma área de prospecção. Como que é isso? Hoje eu, por ano, né, já há alguns anos, eu mentoro pelo menos, né, não passo disso, mas pelo menos 5 programas por ano. Né? Então alguns se chocam ali, né? Tá terminando um ou ainda nem terminou, eu estou entrando em mais 2 programas, seja de governo, né? Governo federal e estadual, ou até mesmo de empresas privadas. Então nesse atendimento eu costumo me limitar às minhas áreas de atuação de formação. Não só de formação, pouco importa, porque eu posso ser formado e não ter experiência, mas de atuação. Então, marketing, recursos humanos, marketing sobretudo digital, né? Estratégia de growth, recursos humanos, aí é mais de comportamento, capacitação, de alta performance, finanças, e aí vai desde investimento, valuation, planejamento estratégico de finanças e tecnologia, né, que aí envolve todas as questões, por mais que eu estou um pouco enferrujado na área de programação, mas eu me mantenho atualizado bastante, né, imagina, não sei quando você começou, Cadu, mas eu comecei lá quando era COBOL, Clipper. Eu peguei um pouquinho mais para frente com Dataflex. Então, era tudo for já DOS. tinha orientação ao objeto. Não, era tudo for DOS, imagina, então você tinha que fazer linhas de código lá, tela preta, era cansativo, né? Hoje não, hoje a gente tem tecnologias no-code, low-code, né? Sim. Mas é importante que você tenha um conhecimento de tecnologia para você poder mentorar em relação a isso. Você sabe o que é uma API, né? Você sabe o que é um contrato, um banco de dados, como que vai fazer. Isso é muito importante, porque tem startups que validaram manualmente e precisam agora de contratar uma pessoa, dar um vest, um cliff, um stock options, por exemplo, para um cara que vai ser um CTO. Cara, mas eu não sei nem falar o que é uma API, não sei se ele falou que o projeto faz em 15 dias, mas você está falando que faz em 5.
Por quê? Porque a pessoa não entende, né, de programação, ela não entende de tecnologia, como que vai fazer aquilo, se vai ter uma inteligência ou não, se ele vai fazer talvez numa plataforma já que é no code, por exemplo. Então, assim, e aí a gente acaba orientando esse tipo de profissional. Muitos deles estão ainda saindo até da academia. Da academia, que eu digo assim, mestrados, doutorados, que não querem mais viver só de pesquisa. Não digo que pesquisa é ruim. Eu fui pesquisador também, né, 13 anos, mas eles não querem, ou eles querem fazer com que a pesquisa deles se transforme em negócio rentável. Prática, né? Justamente. Como que você vê isso, né? Eu vejo que existe, principalmente nessa parte acadêmica, que é muita teoria e pouca prática, né? Então, eu fiz escola pública, né? Minha faculdade foi privada, né? Aquela privada que você joga o RG lá e eles já te contratam. Então, eu não tive uma formação muito boa, mas eu tive muita prática, né? O que me formou, o que me trouxe bagagem para hoje ser um CTO. E eu vejo que, às vezes, a teoria ela não funciona muito bem quando você vai montar o seu negócio, quando você vai escalar algum produto, né? Às vezes, se você olhar algum livro ali que vai te trazer boas práticas de desenvolvimento e você está com MVP e aí você tem que criar microserviço, tem que escalar, mas você tem um usuário, você não precisa disso tudo, né? Como que você vê esse cenário de conhecimento, teoria versus prática? Perfeito. Eu costumo falar, né, para o pessoal que eu tive muita sorte, fui muito abençoado no começo dos meus estudos, porque logo no primeiro ano de faculdade, né, porque o curso era anual antigamente, né, na minha época, eu fui, lá nos primeiros meses, eu fui já meio que motivado a começar a escrever artigos científicos. E eu lia muito. Então eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero escrever, porque se eu escrever, né, e eu comecei a escrever, principalmente, eu encontrei um autor chamado David Kolb, ele tem um clássico chamado Aprendizagem Experimental, de 1984, onde ele era crítico. E aí eu me tornei crítico igual ele, porque eu falei assim, cara, se isso aqui é teoria, eu quero ver como que é isso na prática. Porque aí tem o Antônio Carlos Saidari Sawaia, que é um professor da FEA-USP, FEA-USP, e ele fala o seguinte, é um professor de políticas de investimento, ele fala assim, ele colocou na epígrafe dele em 1995, né, na sua tese, na sua dissertação de mestrado, ele fala assim, saber e não fazer é o mesmo que não saber, ou seja, o saber é o conhecimento. Se eu tenho conhecimento, mas eu não faço, você não sabe. Você entendeu? Ou seja, não colocou na prática. Isso aqui vai partir ao esquecimento. É um dos princípios de memorização. Eu fiz em 96 memorização também. Então, é um dos princípios. Para você, de fato, ter a plenitude do conhecimento, você tem que ter praticado. Senão, você não sabe. Sim. Você vai esquecer. Eu garanto para você que, talvez, lá do seu curso ali, você tem muitas coisas lá, teoria da informática, talvez você teve contabilidade básica, uma coisa que você nem lembra mais. Por quê? Porque você nunca praticou isso. A partir do momento que você pratica, errando principalmente, porque as coisas erradas marcam mais na nossa vida. Sim. E aí a gente vai falar, poxa, eu não posso errar mais nisso. Então, eu sempre fui muito crítico, ainda sou crítico em relação à prática. Então, a pessoa vem com um currículo muito bom, elaborado, tal, porque fez 300 cursos. Boa parte dos cursos são cursos de extensão, cursos livres, mas não está errado. Mas o que você fez? Aí eu bato o olho e falo assim, nesses cursos, naquele, o que você fez de prática nisso aqui? O quanto você consegue colocar isso em prática? Por isso, nós criamos esse simulador. Porque nesse simulador, independente da sua área de formação, você vai ter que colocar na prática. Não só o comportamento, mas as técnicas, análise de fluxo de caixa, né, para um financeiro, como que eu faço a motivação, como que eu motivo e que a motivação é diferente da satisfação, como que eu analiso isso no dia a dia, que é gestão de pessoas, marketing, como que eu faço um growth aqui, como faço uma escalabilidade aqui a partir de uma estratégia digital. Então, todas essas questões, e muito mais de uma empresa, eu sou muito crítico. Então,
eu sempre me cobrei muito também. Isso vem lá da primeira fala dos meus avós, né? De me cobrar e falar assim, ó, você tem que sempre ser o melhor. Primeiro, né? Sempre primeiro. Embora eu não penso muito mais assim. Até mesmo porque nós somos seres humanos. E não está errado a gente estar em segundo, terceiro hoje. Porém, eu me cobro de falar assim, cara, eu tenho que fazer o melhor. O que eu for fazer, independente da colocação, eu tenho que fazer o melhor. Sempre tenho que fazer o melhor. E aí, isso me impulsiona a sempre ser curioso, né? Essa palavra é interessante, curioso para muitas das coisas. Então, agora nesse um dos programas que eu já estou há 3 anos mais ou menos, que é da B Startups com o pessoal do Sebrae e com alguns estados, é na área de deep techs, trabalhos científicos que podem virar uma startup ou um negócio tradicional que seja, não está errado. Então eu tenho mentorado muito, tenho aprendido muito sobre a área de fármaco, a área de pesquisas médicas e tudo mais, né, de biologia. Então a gente acaba se envolvendo com muitas especialidades. Pô, bacana. Eu tenho um ditado que eu sempre digo, principalmente o pessoal que quer entrar na área de programação e vem com dezenas de cursos e toda hora está fazendo curso, mas investimento percebido ele é custo, né? Se você está investindo em treinamento e ninguém percebe isso, acaba sendo custo. Então você tem que colocar na prática, você tem que entregar código em repositório, não entrega valor algum, tem que estar em produção, né? Por mais que esteja bonito, né, com as melhores práticas, se está guardado, ele não tem valor algum, né? Boa definição. Eu acho que quando a gente fala dentro de um planejamento de carreira, né, quando você fala de uma estruturação ali de benefícios de uma empresa, você pensa sempre a capacitação como um investimento. Porém, se ela não é colocada em prática, vira um custo de fato. Custo. É isso mesmo. Eu queria trazer, cara, como que é o Fabiano no seu dia a dia, trazer essa uma pessoa tem um conhecimento incrível, né? Pra gente que está aqui do outro lado, aprender essas coisas, cara, para mim assim, é maravilhoso, né? Então, e como que você traz esse lado empreendedor para o seu dia a dia? Como que é o Fabiano com família, com filho? Por mais que não pareça, eu sou um pouco metódico em algumas coisas, né? Acho que no começo nós citamos aí que eu faço controle financeiro, né? De tudo que entra e que sai, né? Ali eu vejo a gente como uma empresa, a família como uma empresa. Sim, assim, olha, o que entra, o que sai, se a gente está gastando muito ou não, se, né? Às vezes sou um pouco contra essas questões de cartão de crédito, porque é um dinheiro que não é nosso, né? Dá aquela sensação de, pô, a gente tem limite pra caramba. Tenho muito dinheiro aqui, muito dinheiro. E na verdade não é isso é um princípio da questão de orientação financeira, mas eu não consigo separar esse lado Fabiano, talvez empreendedor na empresa e o empreendedor dentro de casa, sabe? Então, mas eu sou muito família, isso é fato, eu sou até mesmo por isso que a gente trabalha, porque a gente tem uma família, a gente quer o melhor para nossa família, né? No caso para minha filha, para minha esposa. Sou um cara muito ansioso, isso é de fato, então durmo muito pouco, eu sei que isso é errado, né? Então eu estou falando até alguns erros meus também, durmo em média 4 horas, Caraca. né? 4 horas e meia ali, quando mais 5, né? 5 horas, então eu acho que isso em termos de saúde vai chegar um momento que o corpo não vai aguentar, mas isso eu já faço desde da minha adolescência, né? Talvez por conta do passado eu me cobrar muito, né? Demorei para entrar na graduação, entrei já com uma certa idade. Então eu falei assim, não, eu tenho. Então teve um tempo que eu cheguei a fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Um porque eu ganhei, porque eu não tinha condições também, e o outro porque eu pagava ali, fazia uma permuta às vezes com a faculdade. Eu comecei dando aula muito cedo também. Eu não tinha pós-graduação, mas eu dava aula como professor substituto em 3 faculdades. Viajava mais de 500 km por dia, ou por semana. Então, sempre me cobrei muito. Tive na minha vida, já como família ali, tive momentos de depressão, pelo menos 2, 3 vezes. Recentemente saí de uma mas assim, como família, assim, como lazer, antigamente eu praticava muito esporte, hoje não pratico esporte, né? Mas eu tenho tempo ali com a minha filha, talvez pouco, poderia ter mais, né?
sempre tenho a máxima de falar que hoje eu estou plantando para depois estar colhendo ali, né? É claro que vai chegar um momento que você tem que parar de plantar, senão você vai ter, né? Então tem que plantar, tem que você não vai conseguir colher, né? Justamente, eu tenho que viver o momento. Sim. E isso eu tô mudando aos poucos, querendo eu viver o momento mais, ter o prazer de estar, né, desfrutando daquele momento. Sim. Seja um momento pequeno ali, principalmente com a minha filha, com a minha esposa, né? E antigamente me cobrava muito e cobrava muitas pessoas também. Hoje eu sou um pouco mais flexível em relação a isso, né? Evidentemente que a gente sabe das competências de cada um, né? E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que a gente lidera é o seguinte: eu queria ter, né, talvez alguém estivesse à frente que fosse, que me cobrasse, de fato. Que me cobrasse, que, né, os meus pais, eles nunca foram assim de me cobrar as coisas. Falaram, Fabiano, você tem que ser isso, aquilo, tal. Até mesmo enquanto nós tínhamos empresas juntos. A primeira empresa que eu tive, eu estava à frente. Então eu que tinha que cobrar dos meus próprios pais como funcionários. E não ao contrário. Ao contrário. E eu sempre senti isso. Hoje eu tenho, né? Então, o Dr. Jorge, que é o presidente hoje da Austin Group, de uma forma geral, vejo ele como um cara que me ensina ali, que, né? Ele é bem mais velho, bem mais experiente que eu, mas eu não tive esse lado ao longo da minha vida empreendedora toda. E aí eu até falo, né? Eu gosto de falar isso quando eu vou falar de gestão de pessoas e quando eu falo de negócio. A gente tem que saber diferenciar. Na primeira empresa da qual eu morei, no fundo dessa empresa, a gente conseguiu comprar essa empresa depois. Meu pai e minha mãe voltaram do Japão, né? Nós tínhamos perdido tudo. Eles voltaram do Japão e o que aconteceu? Eles tinham que trabalhar junto com meus irmãos, mas eu empreguei eles. Acho que, não, né, dependendo de como for a relação com a família, não faça isso. Eu empreguei minha mãe e meu pai, CLT mesmo ali. Eu ouço isso de muita gente, né? De empregar parente. Isso. E geralmente são as piores decisões que as pessoas tomam. Por quê? Porque você tem um elo, uma relação ali, né, de proximidade, de família, de estar almoçando, jantando em família e tudo mais, e às vezes as pessoas acabam não entendendo isso. E naquele momento eu tive que dispensar minha mãe e meu pai. Passa no RH, vai cumprir o aviso prévio e tudo mais. Caraca. Né? Por quê? Porque era uma família ou as demais famílias. Então, assim, eu fiquei 3 meses sem ir na casa deles. Mas eles entenderam depois. Meu pai é aposentado, minha mãe está para aposentar. Eles foram trabalhar em empresas que a gente tinha relacionamento, né, no comércio local. Eles foram fazer comida japonesa, trabalhar nessa área, felizes. E não porque eles queriam me agradar, né, trabalhando dentro da empresa que era nossa. Né? E depois eu passei essa empresa, eu nunca fui apegado às coisas materiais. Eu passei essa empresa para o meu irmão. E nessa de passar a empresa para o meu irmão também, meu irmão ele nunca foi empreendedor, o mais novo, né? E aí ele, depois de um tempo, eu já estava aqui em São Paulo, tinha algumas empresas de consultoria, lá no interior ele me ligou assim, sem jeito de falar. Já sabia que tinha feito alguma coisa, ele falou né? assim, olha, Fabiano, né? Ele chama de An-chan, né? An-chan é irmão japonês, ele falou, An-chan, vou vender a empresa. Eu falei assim, pô, sério? Aí eu fiquei meio triste, porque é uma conquista da família, mas ao mesmo tempo eu falei, pô, vê o que é melhor pra você. Eu falei assim, eu prefiro trabalhar pros outros, porque eu não tenho dor de cabeça de ficar tomando decisões aqui. E hoje ele é feliz trabalhando numa indústria metalúrgica, né? E ele vendeu pro concorrente naquela época e tudo mais, e tá tudo certo. Então, assim, isso eu aprendi na teologia. Não se apegar às coisas materiais, porque as coisas materiais elas vão passar de qualquer jeito. Você tem que se apegar às coisas intangíveis, né? A sentimentos, a família, né? Ter esse amor entrelaçado, né? As coisas materiais vão passar de alguma forma. Sim. Uma empresa um dia pode não existir mais, mas as pessoas elas continuam existindo ali enquanto elas estão vivas, e é esse momento que a gente tem que vivenciar. É o que eu tenho treinado bastante, Cadu, vou ser bem sério, né, em primeira mão falando para você aqui, é o que eu tenho treinado muito, me policiado para que eu possa ter momentos melhores, de qualidade, mais ainda com a minha família, principalmente. E uma coisa interessante, né? São 2 coisas, né? A primeira é a questão do dinheiro, né? Tem muita gente que acaba empreendendo pelo dinheiro, né? E não necessariamente pela jornada. A jornada de empreender é uma jornada bacana, né? É gostoso. E
E eu vejo que existe também uma obsessão de querer fazer o negócio dar certo, né? Você me parece essa pessoa obstinada, né, obcecada de, cara, eu tenho uma jornada aqui e você acaba curtindo essa jornada, né? E eu acho que às vezes é o que dá certo, né? As pessoas acabam tendo sucesso porque acaba desprendendo o dinheiro da jornada, né? Isso, quando a gente coloca o dinheiro como objetivo maior, como ponto final, a gente vai se frustrar muito, porque a gente está construindo em cima de uma coisa que não deve ser o resultado, assim, não deve ser o objetivo principal, ele vai ser o resultado do bom trabalho que você está fazendo. Então, se você trabalha, né, parece até uma falácia, né? Tipo, trabalhar no que gosta e tudo mais. Mas se você trabalha no que gosta, todos os serviços que eu fui deixando ao longo do tempo é porque chegou um momento assim, poxa, já não fico mais feliz no que eu estou fazendo aqui. Então, eu fiquei muito feliz trabalhando, construindo tudo isso aqui. Mas agora eu acho que chegou o momento de eu partir para um outro desafio. Eu sempre gosto de desafios. Eu sou assim, tenho esse prazer de ter novos desafios. Mas esse desafio nunca é o dinheiro. Porque o dinheiro vai ser o bom resultado daquilo que eu fazer desse desafio. Então... É a consequência do bom trabalho, né? Justamente, é a consequência. Então, você trabalhar pensando no dinheiro, você fica limitado. Porque pode ser muito mais do que aquilo lá. Sim. E tá tudo certo. Pode ser até menos, mas o prazer, a experiência que você teve, o relacionamento, e aí eu falo, né, a questão do networking hoje, do relacionamento que você tem, o que você conseguiu também mudar na vida de outras pessoas, é muito importante. Sim. Porque isso volta. Eu lembro que eu trabalhei 5 anos para aprender consultoria. Não era nem mentoria, mas consultoria. Numa cidade que só tinha 2, 3 consultores. E eles eram professores, eles não eram de mercado. Então eu falei assim, poxa, eu vou aprender consultoria aqui. Eu repliquei isso em empresas júniores, então ao longo da minha carreira acadêmica eu fui replicando, montando empresas júniores que faturavam mesmo. E aí tinha eu e mais alguns outros professores que ficavam à frente criando estratégia e os alunos fazendo a operação para aprender consultoria, aquilo que eu queria quando eu era mais jovem. E então, isso mudou vidas. Até hoje eu tenho ex-alunos que são parceiros até hoje. Então surgem oportunidades no mercado de pessoas que há mais de 20 anos atrás falaram assim, Fabiano, estou trazendo a oportunidade lá porque, cara, eu sei que você pode contribuir nisso e tal. Então, assim, isso é gratificante. Porque gerou um ecossistema, uma comunidade hoje que não pensada. Eu não pensei para fazer isso. Então, você fez, é o tal do give back, né? Então, isso retorna para você, né? Vai voltar para você para que você possa, não só para você, para minha esposa, para minha família, para minha filha. Então, criei um ambiente onde as pessoas também ali não pensam só em dinheiro. Elas querem contribuir, isso vem muito das comunidades de startup. Tem uma questão aí que é muito do propósito, né? Hoje eu vejo que você acaba tendo um propósito maior de que construir alguma coisa. Hoje eu emprego algumas famílias e hoje eu tenho um propósito de ser uma escada para as pessoas que às vezes precisa ser um degrau, na verdade, né? Ser uma escada às vezes é um pouco difícil, mas a gente acaba podendo ser um degrau aí para essa pessoa subir a escada que às vezes é uma escada de sucesso, né? Hoje eu tenho casos de pessoas que tirei da periferia, que conseguiram ter sucesso na sua carreira, são arquitetos, bons programadores, e fizeram isso comigo lá atrás, né? Então você acaba amarrando essa jornada de empreendedor com um propósito pessoal, né? Justamente, uma coisa que você colocou aí é a questão do propósito. Quando você tem um propósito muito bem definido e você foca naquilo lá, tudo que você for fazer é prazeroso, tudo que você for fazer vai estar muito bem conectado. Isso é interessante. Por quê? Porque
de certa forma você está ajudando pessoas que vão ajudar outras pessoas e a gente está no mesmo lugar, a gente está no mesmo mundo, a gente vai de alguma forma ser beneficiado. E claro, a gente não está esperando nada em troca, né? Mas essas pessoas vão fazer aquilo que a gente sempre fala, né? A gente reclama da economia, a gente reclama da política, a gente reclama, mas o que a gente está fazendo diferente? Esse é o propósito. A partir do momento que eu tenho um propósito de contribuir na vida de outras pessoas, eu estou fazendo num espaço pequeno, com um grupo pequeno, mas isso vai se replicando, isso retorna, e aí a gente talvez lá na frente não tenha que ficar reclamando tanto. Tem um mundo melhor, né? Justamente. Cara, é muito bom, papo, eu aprendi demais aqui. Eu queria que você deixasse um recado aí para empreendedores, pessoas que às vezes têm aí alguma ideia e de alguma forma às vezes quer receber algum investimento, enfim, ou estão aí numa fase de já validaram, estão empreendendo, mas sabe que essa jornada é uma jornada solitária, uma jornada difícil, né? E às vezes precisa de uma mensagem de incentivo. Bom, empreender, ser empreendedor é ser solitário, isso você colocou muito bem, e muitas das vezes todo mundo vai embora, você está lá ainda fazendo relatórios, tentando ajustar a estratégia, né? Talvez é o melhor momento, é o momento onde todo mundo, né? O escritório está mais quieto, você está mais ali para se concentrar e não está errado, tá? Uma dica que eu deixo tenha o senso de risco, de querer correr o risco, de se lançar mesmo, uma coisa que a gente falava nas avaliações do Shark Tank, tipo, né? Que os tubarões mesmo falavam, tipo... Pô, né? E a gente replicava isso também antes da avaliação. Fala assim, cara, você não está full time. Você quer que alguém invista, acredite primeiro que você? Acho que o primeiro que tem que acreditar no negócio é você, né? E foi assim que eu fiz com algumas startups, como por exemplo o Marco, né, da Austin Games. Ele estava com o pé, né? Ele é um cara que fez uma carreira muito boa de sucesso na área de móveis de luxo. Ele fazia exposições em Milão e eu falei assim, cara, deixa tudo que você tem aí, vem entrar de cabeça na área de games então. Eu até falei meio que brincando, mas sério, e ele fez assim. No mês seguinte ele estava me procurando, e agora, a gente vai receber um investimento? Eu falei, agora ferrou. Mas aí deu certo, porque eu vi que é um cara realmente que tá com sangue nos olhos e ele falou assim, eu quero correr esse risco. Com vocês ou não, eu vou. Então, e hoje... um case de sucesso pra gente, o Marco da Austin Games. Então, assim, esse é um ponto. E uma coisa que eu sempre coloco para quem é empreendedor, que tem passado por momentos difíceis, ou quem não é empreendedor, eu pego uma frase de um pensador, né, sul-coreano, e eu aprendi isso muito na teologia de outra forma, que é assim, se tudo vai bem, algo pode estar errado. Se tudo vai bem, ele ia lá e bagunçava a produção, por isso que hoje tem as grandes marcas na área de eletrônicos, de carro, tudo da Coreia do Sul, enquanto o Brasil naquela mesma época, né, só saiu o Gurgel até agora, né? Então assim, por que isso? Porque se tudo vai bem, eu estou acomodado. Sim. Eu tenho que sair desse comodismo, e aí ele bagunçava um pouquinho a produção, essa é a analogia, para quê? Para que as pessoas... E como ser humano, né, seja lá na Coreia do Sul ou aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, elas vão se desesperar um pouco, mas calma aí, é concentração, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí eles arrumavam a produção, usavam da criatividade, porque o ser humano é criativo, o ser humano é capaz, usavam da criatividade para arrumar, conseguir alternativas ali de resolver o problema. E é assim que nós precisamos sair da zona de conforto todo dia, né? Se tivesse desafios todo dia é momento de resolver um problema para que a gente possa crescer cada vez mais. Não somente como empreendedor, mas como pessoa. Também. Para que a gente possa não somente ganhar dinheiro, como nós falamos, né, que é o resultado, é a consequência de um bom trabalho, mas também que a gente possa impactar pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de ter o que nós tivemos aí no mercado de empreendedorismo. Então, esse é o recado que eu deixo para quem quer buscar investimento. Foque em você, nas suas habilidades, mas não deixe no currículo. Tire isso do papel, coloque em prática, mesmo que você tiver que errar muito, mas erre rápido para ser mais barato. Pô, bacana. Como que o pessoal te acha? Rede social, o site da Austin?
A Austin é austinmovie, com 2os.com.br, e aí nas minhas redes sociais é Fabiano Nagamatsu, só procurar lá como Fabiano Nagamatsu, no LinkedIn, no Instagram, né, Facebook, nós estamos ali, o que puder contribuir, manda um direct, que a gente tem vários programas, nós estamos até inclusive lançando 2 programas, um que já foi um sucesso no primeiro semestre, a Gear Power, que é um programa de aceleração para mulheres, principalmente assim, se tiver uma fundadora mulher. Então nós estamos na Gear Power 2, que vai ser agora, né, na semana que vem nós estamos fazendo um lançamento, e o lançamento também semana que vem nós estamos fazendo do Move Now. Move Now é um programa de aceleração para quem tem IA e blockchain na sua startup ou quer implementar IA e blockchain. Não tenho nada, mas eu quero implementar. Então vem com a gente, porque a gente tem um time aí que vai fazer isso e no final a gente pode investir até R$500 mil, porque são startups mais early stage. Então até R$500 mil a gente vai investir nas melhores ali, né, para incentivar. É um bom dinheiro, é um bom dinheiro. Isso, startups mais assim, com MVP validado ali. Então são 2 programas que nós estamos lançando com alguns players grandes, né, já de IA e blockchain. Então a comunidade de blockchain, a comunidade de IA vem forte com a gente para a gente poder fazer esse lançamento e mudar vidas a partir das startups. Pô, bacana. Fabiano, muitíssimo prazer em conhecer sua história, sua jornada, né? E o quanto você, tanto pessoalmente quanto com a Austin Movie, está impactando aí a vida de outras pessoas, empreendedores, são sonhos, né? Isso é bem bacana. O convite fica aberto quantas vezes quiser vir aqui, bater um papo. É um tema que eu gosto bastante, tá? E, novamente, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Cadu, pela oportunidade de estar aqui falando com você, de aprender um pouquinho com vocês aqui e parabenizar pelo programa que vocês têm criado. Eu acompanho vocês no Spotify, né? Vocês têm no Spotify ali também, então eu vou continuar acompanhando e vendo muito mais do que vocês estão criando aqui. Parabéns. Obrigado. Até a próxima. Siga lá, deixa o like, o Spotify, né, YouTube. Ajudar a gente aí a divulgar esse trabalho. Um abraço, obrigado.